Olá, tudo bem? Pronto para mais um assunto polêmico? Estou aqui com algumas anotações, com alguns versículos bíblicos que achei relevante trazer para este assunto. Veja bem, se Deus não tivesse revelado os seus planos, ainda que de forma ilustrativa, aos profetas, por acaso a geração de Jesus, a geração de Paulo, enfim, eles teriam acesso à palavra de Deus, ainda que de forma enigmática? Por certo que não. E agora, veja bem, se Jesus e se Paulo não tivessem existido e não tivesse transmitido o Evangelho da Graça, por acaso nós, nessa geração, teríamos acesso à verdade da graça de Deus, ainda que ela tenha sido encerrada também, infelizmente, de forma ilustrativa por Paulo? Por certo que não. Agora a pergunta que fica é: a graça de Deus, ela estava disponível para o homem desde o princípio da criação ou só na geração de Paulo? A resposta é desde o princípio da criação, porque quando Deus terminou o mundo, tudo já estava pronto, tudo já estava consumado. Os planos de Deus já estavam todos consumados. Ou seja, Abraão, Moisés, enfim, qualquer um dos profetas não foram salvos pela lei, porque pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Eles foram salvos mediante a graça. Ou seja, tudo que podemos perceber é que a graça, ela é formada por uma eterna aliança, conforme o livro de Hebreus, porque essa eterna aliança é uma só. Não existe Velho Testamento e Novo Testamento. O que existe são várias maneiras pela qual o Criador se utilizou para se expressar durante o percurso da história. Ou seja, são vários desdobramentos de uma mesma verdade. A questão que fica é: se tudo isso realmente é verdade, então por que o apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 10? Paulo diz: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, como podemos ver, Paulo ele conhecia apenas parte da verdade, mesmo estando vivendo já na época da graça. Ou seja, com certeza que a graça ele também conhecia apenas parte dela. Por isso, talvez ele ministrava apenas assuntos ilustrativos também a respeito desse mesmo sentido. Veja bem, segundo essas passagens, também no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, Paulo diz: porque, devendo já ser mestres, pelo tempo ainda, necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de alimento sólido. Ou seja, apesar de Paulo não conhecer todo o mistério da graça de Cristo, ainda tinha que repassar essa ideia de forma mais ilustrativa ainda. Veja bem, porque ele disse que as pessoas deveriam ser mestres, já deveriam compreender todo o Evangelho da Graça que Paulo estava ensinando. Porém, eles não compreendiam, e Paulo ainda tinha que refinar esse conhecimento, filtrar e trazer ainda ele de forma mais adaptada, ainda de forma tal que as pessoas pudessem compreender pelo menos o mínimo possível dos planos de Deus. Também nesse mesmo sentido, eu quero que vocês imaginem uma seguinte história aqui que eu vou trazer para vocês refletirem sobre as Escrituras Sagradas. Veja bem, imagine que um pintor muito famoso, muito reconhecido mundialmente, ele faz o esboço de uma obra-prima numa tela e ele já assina o seu nome embaixo da obra. Porém, essa obra não está consumada. Porém, ela vem a ser, essa obra ela é roubada e ela é vendida como se essa obra-prima estava consumada, mesmo ela não, se tratando apenas de um rascunho. Imagine você que essa é a história da Bíblia. Pois a verdade de Deus foi roubada pelo sistema religioso e por Constantino. E foram repassadas para a sociedade como se fosse a verdade de Deus consumada, sendo que, na verdade, as Escrituras Sagradas, desde os profetas, desde Jesus e Paulo, toda a verdade de Deus foi trazida ao ser humano através de uma forma ilustrativa, ou seja, as Escrituras não passam de um rascunho, de um esboço do nosso Senhor.
O problema é que, assim como o pintor que os ladrões roubaram e revenderam como se fosse uma obra-prima consumada, o mesmo acontece em relação às escrituras, pois elas também foram repassadas, revendidas à sociedade como se ela fosse a obra-prima consumada do Criador. O que isso implica, esse assunto todo? Veja bem, o que eu vou relatar aqui, o que Paulo menciona no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, onde diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. O que Paulo está mencionando aqui é que todos os profetas não tiveram acesso à verdade de Deus, porque todos os profetas do passado, essa verdade havia sido repassada por eles através de mistérios que estavam ocultos, pois esses mistérios foram revelados apenas na geração de Paulo. Ou seja, nenhum dos profetas do passado tiveram acesso a essa verdade de Deus. Porém, essa questão ela levanta ainda uma outra, pois uma coisa puxa a outra. Sendo assim, não há verdade alguma no Velho Testamento, a não ser ilustrações grotescas. Porém, e quanto a Paulo, será que ele falou abertamente a verdade do Criador? Será que Paulo realmente pôde se expressar segundo os assuntos espirituais? Por que eu digo isso? Vamos ver o que ele afirma no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Olha o que ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Paulo também relata que ele falava a verdade de Deus em mistérios. Aí, a respeito de Deus não ter consumado a sua obra. Por isso, ele nunca pôde se expressar segundo os assuntos espirituais. Ora, pois bem, o que vemos é Paulo afirmando que ele falou a sabedoria de Deus através de mistérios, como havia Deus ordenado. E também Paulo, veja bem, ele relata no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículos 13 e 4, onde diz, preste atenção, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo relata nesses versículos que ele estava aguardando em Deus a revelação da palavra. Veja bem, ele estava aguardando a revelação da palavra a fim de falar do mistério de Cristo e de como seria melhor repassar essas informações ao povo daquela geração. O que isso nos leva a crer é que Paulo ele também conclui esse assunto no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12. Vemos Paulo falando, porque devendo ser mestre, necessitais que vos tornem a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Dessa forma, necessitais de leite e não de alimento sólido. O resumo é assustador, porque tanto os profetas como Paulo não puderam relatar a verdade do Criador, a não ser se utilizando de ilustrações e mistérios ocultos, pois o povo nunca esteve aberto para novas revelações. Como eu disse, e como o próprio Paulo relatou, o povo nunca esteve aberto, nunca esteve com a mente, com o coração preparado para aceitar qualquer nova revelação da parte de Deus. O que eles eram muito inteligentes e mestres era em beber leite, independente sempre da lei. Eles nunca conseguiam abrir o coração para compreender os novos planos de Deus, ou seja, as boas novidades de Deus, as boas notícias de Deus para eles não eram consideradas tão boas assim. Era melhor ficar dependente da lei de Moisés, era mais seguro. E o mesmo está acontecendo nessa geração. Por que afirmo isso? Porque Cristo disse que faria novas todas as coisas, porém ele não renovou nada, nem mesmo através do apóstolo Paulo. Pois o apóstolo Paulo também não pôde fazer o mesmo, pois afirmou que teve que falar através de mistérios dando leite ao povo. E se isso é verdade, então entramos num novo dilema. Por que eu digo que entramos num novo dilema? Porque essa nossa geração atual, ela também não aceita novas revelações da parte de Deus. Tudo que ela tem como verdade é o que está na Bíblia. E fora da Bíblia, para eles, não há nenhuma verdade de Deus. Ora, veja bem, apesar de Deus ser o autor de sua obra, ele não tem mais autoridade para renová-la, pois a igreja a tomou para si. Deus, ele
inspirou os profetas para escreverem as escrituras. Ele é o dono da sua própria palavra, ele é o dono. Agora, como que a igreja tomou a Bíblia para si, a palavra de Deus, e agora a retém e não permite que se retire nada e nem que se acrescente nada em relação à verdade de Deus? Essa é a problemática da sociedade. Eles inviabilizam novas revelações vindo da parte de Deus para continuar manipulando as gerações através dos séculos. E o mesmo, como eu disse do dilema, o mesmo se repete nessa geração. Pois ninguém consegue entender que Deus precisa trazer boas novas notícias da parte. Ele precisa renovar o Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça não foi transmitido a nós de forma espiritualmente falando. Ou seja, Paulo também falou apenas de ilustrações no sentido espiritual para tentar abrir o entendimento dos homens. Como eu mencionei, nenhum dos profetas pôde se expressar espiritualmente. E Paulo e Jesus também não o puderam fazer. Então, quem disse que Deus terminou a sua obra? Quem disse que o pintor faleceu, que o pintor morreu? Ou seja, quem disse que Deus parou de inspirar os homens? Quem somos nós? Quem são vocês para concluir que não há mais nenhuma verdade de Deus a ser dita para o homem? Pense e reflita sobre isso.